Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus, na presença do nosso Deus, para exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor e aprender de Deus, né? Aquilo que Ele nos tem para ensino através da sua palavra. Tá bom? Vamos aguardar um segundinho aí, enquanto outras pessoas vão estar acessando também. Mas antes de todas as coisas, que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus, tá certo? Que Deus dê uma boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aí mais uma vez, para juntos a gente unir a nossa fé na presença do Senhor e invocarmos o nome do nosso Deus, né? Esse impedimento temporário aí de nos reunirmos ali no santuário, ali onde nós costumamos nos reunir, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele continua sendo Deus, e Ele continua operando, independente do lugar onde nós estamos. Quando nos reunimos pela fé, Ele opera. Quando nos reunimos em nome de Jesus, aí Ele se faz presente. E é o que acontece com a gente agora, tá certo? Então, vamos preparar o coração aí, preparar os sentidos, né, a mente, para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, nesse momento, tá bom? Vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, pedindo que Ele nos abençoe nesse momento em que nós estaremos juntos na presença dEle, com o objetivo de cultuar a Ele, com o objetivo de invocar o nome dEle e de aprender daquilo que Ele tem para nós, tá bom? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Oremos. Curva a sua cabeça. Eleva os teus pensamentos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Glorificamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome. Exaltamos a Ti, ó Pai, Te damos graças de coração por toda a fidelidade do Senhor para conosco, toda a sorte de bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado em Jesus Cristo, todo o livramento, a paz, a saúde, a vida, o sustento, o cuidado, a graça, a salvação, a fé, o chamado, o reino que nos está proposto, preparado para nós desde a fundação do mundo, os lugares que o Senhor foi preparar para nós, na casa do Pai, que há muitas moradas, e o Senhor foi preparar lugar para nós. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor disse que quando o Senhor foi preparar o lugar, voltará outra vez e nos levará para que onde o Senhor estiver, nós estejamos juntos contigo, Senhor. Por isso, nós de coração te agradecemos em nome de Jesus, por tua grande bondade, misericórdia, fidelidade e cuidado para conosco, e pelo que o Senhor tem feito, está fazendo, e pelo que o Senhor ainda irá fazer por nós, sabendo que o Senhor é fiel e que as suas palavras nenhuma cai por terra. Pedimos a tua graça e direção nesse momento, que o Senhor venha nos abençoar, cada um de nós, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Escritura, e para que sejamos edificados no Senhor, e possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, nós oramos a Ti nesse momento, reunidos em Tua presença, distantes no corpo, mas unidos e presentes no mesmo Espírito, diante do Senhor, pedindo a Tua bênção, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, que a Tua mão seja estendida sobre nós e que toda a igreja do Senhor, reunida nesse momento de oração, em unidade, através deste meio, possa ser agraciada de maneira poderosa pelo Senhor, Pai. Agradecemos a Ti a Tua fidelidade, a Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, diante da presença de Deus, eu gostaria de falar para vocês hoje a respeito da importância dos nossos pensamentos. O que a Bíblia fala a respeito dos nossos pensamentos? A Bíblia diz alguma coisa a respeito dos nossos pensamentos, das coisas que nós pensamos? Existe alguma importância naquilo que a gente pensa? Existe algum efeito naquilo que a gente pensa? O que a gente pensa tem o poder, a condição de fazer o que é bom para nós ou o que é ruim para nós, de trazer para nós o que é bom ou ruim, de mudar ou não, de não mudar a nossa vida.
que a Bíblia fala a respeito dos pensamentos? Né? Pensamento é uma coisa imaterial, né? Ninguém pega num pensamento, ninguém vê um pensamento. Pensamento é coisa que se passa na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso íntimo, né? Junto a um sentimento, que também é algo imaterial. Mas a Bíblia fala a respeito dos resultados, que sejam positivos ou negativos, para o bem ou para o mal, para a vida ou para a morte, né? Para a felicidade ou para a tristeza e o tormento, a respeito das coisas que a gente pensa. Poxa, qual a influência do nosso pensamento, das coisas que a gente tem dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, para com a vida? Há alguma influência? Vai haver alguma mudança? Pode mudar alguma coisa? Vamos ver o que a Bíblia diz, né? A gente conhece muitas pessoas que, por si só, são bastante animadas, positivas, contentes, né? Outras são bastante negativas, tá? Fatalistas, negativas, muito incrédulas, né? Uns são alegres, outros são tristes. Por que essas coisas? Né? São os efeitos e o produto do nosso pensamento. Mas, o que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia tem alguma coisa para me falar, para me ensinar a respeito das coisas que eu penso? Vamos ver aqui o que a palavra do Senhor ela nos ensina. A Bíblia fala muito a respeito do pensamento, da maneira de pensar, né? A maneira que nós cremos, a maneira que nós vemos, tá? A maneira que nós vemos, né? Então a Bíblia fala muito a esse respeito. Às vezes as pessoas não se atentam bastante para isso, ou não dão a devida importância àquilo que está escrito, não as consideram como algo real, verdadeiro, poderoso, ou tão poderoso quanto considera algo de menor importância, e às vezes elas deixam de viverem melhor e de serem felizes por causa do tipo de pensamento que elas têm na sua cabeça. Então vejam só o que a Bíblia diz. Primeira passagem bíblica aqui está lá no livro de Provérbios. A gente vai dar uma passada aí na Bíblia hoje. No livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Né? Você pode anotar aí, você pode ouvir depois, né, a live, a vantagem, né? Você pode ouvir depois, enfim, depois será também disponibilizado o link para o canal do YouTube. Aí você pode assistir também a hora que você quiser, né? Mas quantas vezes você quiser. Vamos divulgar também essas ministrações para que outras pessoas possam ser alcançadas e alimentadas também, e edificadas também, né? Então veja aqui, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Né? Você abre a Bíblia, a gente vai poder acompanhar, né? Se você quiser você anota também, mas tudo bem. Diz assim, Provérbios capítulo 4, versículo 23, né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vejam bem, sobre tudo o que deves guardar, o que se deve guardar, guarda o coração. Gente, a coisa mais importante que nós devemos guardar aqui não é pegar e trancar em algum lugar, não, botar no bolso, botar no cofre, não. É ter o cuidado, protegê-lo. Sobre tudo, a coisa mais importante que nós devemos cuidar, proteger, é o nosso coração, né? Porque dele procedem as fontes da vida, ou seja, dele, do nosso coração, procede o nosso futuro. Do nosso coração procede as coisas que nós iremos viver. Então tem que ter cuidado com o meu coração. Como é o meu coração? Né? A Bíblia diz, do teu coração, dos teus pensamentos, tá? Depende a sua vida. A sua vida depende dos seus pensamentos. Tudo começa nos pensamentos. Né? As coisas não começam por aí, aleatoriamente, pura e simplesmente, não. As coisas começam no pensamento. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá no livro de Jó, no diálogo de Jó com Deus, Jó fala para Deus, olha, eu sei que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Há uma versão bíblica que diz, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? Ou seja, nenhum dos pensamentos de Deus pode ser frustrado. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente pensar só o que é ruim, o que vai acontecer com a gente? Como será a nossa vida?
Imagina você uma pessoa que só tem na cabeça o que é mal, o que é ruim. Ela só tem violência, ela só tem vingança, ela só tem maldade, ela só tem malícia, né? É mentira, é ódio, é insatisfação, é amargura. Você imagina como é uma pessoa assim, a vida de uma pessoa assim, né? Ela pode ter o dinheiro que for, mas como é que vai ser ela? A vida dela vai ser um desastre. A vida dela vai ser uma coisa horrorosa, a vida dela vai ser de trevas. Ela será uma pessoa tremendamente infeliz, perturbada, normalmente insatisfeita, né? Por quê? Porque dentro dela, ela só tem aquilo que é ruim. E quando se tem o que é ruim, vai se falar daquilo que é ruim também, né? Jesus Cristo, ele nos diz, né, lá em Mateus 12:34, que a boca fala do que o coração está cheio, né? A boca fala da abundância do que há no coração. A nossa boca, ela fala daquilo que a gente tem muito dentro do coração, né? Há pessoas que abrem a boca só para se queixar. Outros abrem a boca para falar só de violência. Outros abrem a boca para falar só da vida alheia. E por aí afora. Tem gente que abre a boca só fala em futebol, Quer dizer, outros abrem a boca, outros poucos, né, abrem a boca e falam da Bíblia, falam da palavra de Deus, né, falam da glória do Senhor, falam da vinda de Jesus, falam do poder do Espírito Santo, falam da veracidade das Escrituras Sagradas, falam do cumprimento inevitável das Escrituras Sagradas. Enfim, então, Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente começa a pensar, o que eu costumo falar? Qual o meu discurso sempre? Né? O meu discurso vai ser aquilo que eu tenho abundantemente no meu coração. A minha boca vai falar daquilo que eu tenho sobrando, transbordando no meu coração. O que é que a tua boca fala? O que é que você tem falado? Você tem abundantemente no coração aquilo que você tem na tua cabeça. Aquilo que você tem na sua cabeça vai descer para o seu coração, vai transbordar e você vai falar. Então nós falamos aquilo que a gente tem abundantemente dentro do nosso coração. O rei Salomão, ele escreveu esse livro, né, o homem mais sábio que já houve, ele escreveu esse livro, ele disse, sobre tudo que você deve guardar, tomar o cuidado, proteger, zelar, é o seu coração. Por quê? Porque a sua vida depende dele. Você vai viver pelos frutos daquilo que tem no seu coração. Vem o livro do profeta Jeremias, né? Deus levanta Jeremias como um homem, né? Como um forte muro de bronze, como um homem poderoso, como uma rocha, para testificar os erros de uma nação, do povo de Jerusalém e do povo da região de Judá, o povo da Judéia, né? Ele sofre muitas oposições, Deus o havia chamado, né? Antes mesmo que ele nascesse, Deus já havia separado ele para trazer uma mensagem ao povo de Israel, ao povo de Judá e de Jerusalém, daquelas cidades da região da Judéia e mais Jerusalém, por causa do pecado daquele povo, né? Ele sofre grande oposição e ele vê o cumprimento de praticamente todas as profecias que Deus havia usado ele para falar para aquele povo que lhes traria castigo por causa da maldade deles, tá? Então o livro discorre basicamente em Jeremias falando, as pessoas se opondo, reis se opondo. Por quê? Porque a nação inteira estava corrompida, o rei estava corrompido, os sacerdotes estavam corrompidos, os profetas estavam corrompidos e o povo estava corrompido. O povo havia abandonado ao Senhor e se entregue à maldade e à adoração de ídolos, a adoração de deuses estranhos, de deuses que não são Deus, né? Como o próprio Senhor, no livro aqui de Jeremias, ele diz que os deuses que não fizeram os céus e a terra, todos eles desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Então vejam só, no livro do profeta Jeremias, há várias passagens, várias passagens, que o Senhor fala a respeito da questão do pensamento, do que está na cabeça das pessoas. Por quê? O que está na cabeça das pessoas é o que vai guiar as pessoas. As pessoas agem pelo que elas têm na cabeça, tá? As nossas ações são fruto daquilo que a gente tem dentro da nossa cabeça, tá certo? Ou do acúmulo das coisas que nós temos dentro da nossa cabeça, tá? Então o que a palavra de Deus diz lá em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 14. Vejam bem o que Deus fala, usa Jeremias para falar ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, né? Jeremias capítulo 4, versículo 14.
diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Né? Então Deus conhece todas as coisas, sabia todas as coisas, e Ele sabia o que aquelas pessoas pensavam. Um pensamento para nós, o que alguém está pensando para nós, é oculto, pode ficar oculto, isso é oculto, tá? Mas Deus, Ele vê isso tudo claramente, né? Deus vê claramente. Poxa, mas Deus vê o pensamento, Deus vê, Deus lê, Deus sabe, Deus conhece o pensamento do homem, foi Ele que criou o homem. Então veja o que Ele diz para o povo lá de Jerusalém. Ele diz: lava o teu coração da malícia, porque Ele conhecia o coração daquelas pessoas, ó Jerusalém, para que sejas salva. Né? Jerusalém estava na iminência de ser destruída, e foi destruída, tá? Por causa da malícia do coração. Então Deus diz: lava o teu coração da malícia, para que você seja salva, para que você não seja destruída. Tá? Infelizmente, muitas pessoas congregam, estão na igreja, umas sim, outras não, mas tem um coração carregado de malícia, tem um coração carregado daquilo que é ruim aos olhos do Senhor. O resultado é que essas pessoas, no decorrer das suas vidas, elas são destruídas. Nós vemos não poucos cristãos, servos de Deus, e pessoas também que vivem lá a sua vida, no decorrer da sua vida, serem destruídas. E por que isso? Porque o coração é atolado de malícia, gente. O coração é muito cheio de malícia, e Deus, Ele fala, aqui olha só, nesse livro do profeta Jeremias: lava o teu coração da malícia, Jerusalém, para que sejas salva. Até quando? Deus está dizendo: até quando você hospedará contigo os seus maus pensamentos? Então o problema daquele povo, começava na cabeça, nos maus pensamentos. Era um coração cheio de malícia. Consequentemente, as ações seriam conforme a malícia, seriam conforme os pensamentos maus. Então, uma das passagens daqui que Deus fala ao povo de Judá e de Jerusalém a respeito do problema do que é ter um coração malicioso e uma mente perversa, uma mente má, né? É um primeiro ponto. Lá na frente, mais um pouco, Deus vai falando através do profeta, anunciando os pecados do povo, anunciando que Jerusalém seria sitiada, seria invadida, né? E destruída caso eles não mudassem. Eles continuam no seu erro, eles continuam com um coração muito duro, um coração perverso. Deus anuncia as iniquidades, os pecados de Jerusalém, e diz que estes são a razão da sua queda. Tá? A razão da sua queda. Então, no capítulo 6 do livro do profeta Jeremias, versículo 19, ele diz assim: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Então veja o que o Senhor fala: ouve tu, ó terra, eis que trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Então tudo aquilo que estava para vir e veio, se você ler o livro do profeta todo, você vai ver que Jerusalém foi destruída, Judá foi invadida, foi levado um monte de gente cativo, assim, foi uma mortandade terrível, né? Por quê? Por causa dos pensamentos daquele povo. Os pensamentos daquele povo eram continuamente mal. Então a única coisa que poderia vir sobre eles, a única recompensa da parte de Deus sobre eles, a consequência dos seus pensamentos, era o mal sobre eles, né? Ou seja, eles estavam colhendo o fruto dos próprios pensamentos. Pô, mas do pensamento, né? Você pensa que não tomou nenhuma atitude, não fez nenhum movimento, né? Eu pensei em matar, mas não matei. Eu pensei em mentir, mas não abri a boca e menti. Eu pensei na mulher do outro lá, mas na realidade eu não me envolvi com ela. Enfim, vejam só que para Deus, os pensamentos são como ações. O nosso Deus não é um Deus material, é um Deus imaterial, é espírito, né? O nosso Deus é espírito, o nosso Deus não é um ser que você pega. O nosso Deus é imaterial, o pensamento é algo imaterial.
se passa na dimensão do nosso espírito, da nossa alma, é imaterial. Deus vê claramente. Para Deus um pensamento é uma ação. Para Deus um pensamento é uma obra. Quando você deseja o bem para alguém, para Deus, você já está fazendo o bem. Se você deseja o mal para alguém, da mesma forma para Deus, você está fazendo o mal. Então, às vezes a pessoa pensa, mas um pensamento não tem problema, não tem importância, é só um pensamento. Mas para Deus um pensamento não é só um pensamento. Para nós um pensamento é algo imaterial, para Deus um pensamento é algo real. Jesus diz aos fariseus, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. Né? Então, para Deus, o pensamento é ação. O pensamento é, para nós, seres humanos físicos, a obra tem que ser fruto de movimento físico, material. Para Deus, basta a intenção, já é uma ação. Né? Então ele diz que o povo de Israel, o povo de Judá e Jerusalém, receberia o mal, e o mal era resultado do próprio fruto dos pensamentos daquelas pessoas, porque eles não estavam atentos à palavra de Deus e haviam rejeitado a palavra de Deus. Você conhece alguém que rejeitou a palavra de Deus, que tem rejeitado? Né? Que não dá o devido crédito, ou importância, ou valor à palavra de Deus, mas que anda segundo os próprios pensamentos? O que é que essa pessoa vai receber? Então você vê hoje muita gente infeliz, sofrendo problema. O que foi? Você olha para a pessoa tem histórico de bondade. Mas e os pensamentos dessa pessoa? Você não vê o pensamento de ninguém, eu não vejo, ninguém vê. Mas Deus vê o pensamento de todas as pessoas. Nós não conhecemos as pessoas 100% como elas são, porque nós não conhecemos o pensamento das pessoas. Nós não sabemos o que está no coração das pessoas. Muitas vezes aquilo que está no coração vai ser manifestado, mas nós não conhecemos a totalidade dos pensamentos das pessoas ou de ninguém. Tá? Então vejam só que, em primeiro lugar, Deus diz para Jerusalém, olha, purifica-se, limpa da tua malícia, né? Para que seja salva. Entendeu? Até quando você vai hospedar os teus maus pensamentos? Aqui você já vê Deus dizendo, olha, a terra toda vai ouvir que eu vou trazer o mal sobre esse povo, né? O fruto dos seus pensamentos, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque me abandonaram a mim e a minha lei. Então agora você já vê Deus dizendo, olha, por causa dos seus pensamentos, eu vou trazer o mal, eu estou trazendo o mal para vocês. Eu estou trazendo para vocês o fruto daquilo que vocês pensam. Meu irmão, o fruto daquilo que nós pensamos. O que você pensa? O que você tem dentro da cabeça? Então veja a importância das coisas que nós pensamos. Terceiro ponto, mais para frente, lá no capítulo 17, né? Versículo 9 e versículo 10. Jeremias 17, 9 e 10. Veja o que diz aqui, mais adiante. E Deus continuou usando o profeta para falar com aquele povo, anunciando o pecado, e o povo resistindo. Prenderam ele, lançaram uma cisterna cheia de lama, puseram na corrente, fizeram um monte de perversidade, agrediram o profeta. Enfim, né? E no fim se cumpriu tudo que ele tinha dito, né? Para aqueles dias. As promessas futuras de restauração também estão acontecendo, tá certo? O povo de Israel já está de volta à sua terra. Capítulo 17, versículos 9 e 10. O Senhor diz assim através do profeta: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Então vejam bem, irmãos, o Senhor diz que o coração do homem é tremendamente enganoso, mais do que tudo, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você não conhece o coração das pessoas, eu não conheço. Mas Deus conhece o coração. Ele diz que Ele, o Senhor, Ele esquadrinha o coração. Ele desenha, Ele contempla, Ele vê o que está lá no coração. E Ele prova o quê? Os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Por quê? Porque as ações estão inteiramente ligadas aos nossos pensamentos. Então Deus, Ele sabe todas as coisas.
Então veja que o problema é que havia muito pensamento mal, aquele povo tinha uma maldade muito grande dentro do coração, as suas ações consequentemente se tornaram más, Deus começou a avisá-los, mas eles não mudaram e o Senhor trouxe sobre eles castigo, punição e sofrimento, tá? Como, não por algo mal da parte de Deus, mas Deus diz, olha, eu estou trazendo para você o fruto daquilo que você plantou, meu filho, eu estou trazendo para você aquilo que você merece, eu estou trazendo aquilo para você, aquilo que você merece, entendeu? Então é o fruto, não é que porque Deus é mau, porque Deus... Não. Jesus disse, ninguém colhe uvas de espinheiro e nem figos de abrolhos. Né? Se você planta uva, colhe uva. Se você planta espinheiro, vai colher espinheiro. Né? Pensamentos bons, coisas boas. Pensamentos más, coisas más. Pensamentos bons, Deus traz o bem sobre você. Pensamentos maus, Deus trará o mal sobre você. É a sua recompensa. Entendeu? Ele dá a cada um segundo o fruto das suas ações, primeiramente provando os nossos pensamentos, tá? Então nós vemos aqui que nós devemos tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. O que a nossa cabeça está cheia, tá? O salmista Davi, lá no livro dos Salmos, né, o primeiro salmo, no capítulo 1, salmo de número 1, versículo de número 2, vejam o que Davi diz, né? Feliz é o homem, bendito o homem, bem-aventurado é o homem, né? Capítulo 1, versículo 2, primeiro salmo, salmo de número 1, versículo 2, que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Ah? Bendito é o homem, dentre outras características que ele diz aqui, que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Bendito o homem, meu amado, que tem o seu prazer na palavra de Deus, e na palavra do Senhor medita de dia e de noite. Esse homem é bendito, esse homem é feliz, esse homem é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A Bíblia diz, os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, feliz é o homem que tem prazer na palavra de Deus. Feliz, bendito é o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Contrário, né, o inverso, aquele povo de Jerusalém que só tinha maldade, pensamentos maus, malícia. Qual foi o prêmio que eles receberam? Qual foi o fruto daquele tipo, daquele padrão de pensamento? Foi o mal, foi a punição, foi o sofrimento. Por quê? Porque o que eles pensavam só poderia trazer aquilo para eles. Mas no Salmo 1, Davi diz, bem-aventurado o homem que não anda no ajuntamento dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Leia Salmo 1 também, hoje, tá certo? Então veja que pensar na palavra de Deus, né, é maravilhoso. O apóstolo Paulo, quando escreve lá aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, ele diz, a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Você deve ter bastante da palavra do Senhor dentro de você, tá certo? E para nós concluirmos, poxa, mas Deus sabe mesmo isso? Deus conhece pensamento? Claro que Deus conhece pensamento. E a Bíblia diz que Ele não precisa estar muito perto não, que de longe mesmo, Ele sabe o que a gente está pensando. O Salmo 139, por exemplo, veja o que diz, Senhor, versículos 1 e 2, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Meu irmão, Deus está de olho em você, Deus vê você. Tu me sondas, Ele vai lá dentro da gente e me conhece, sabe quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, né? De longe penetras os meus pensamentos. Versículo 3 diz, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Deus sabe exatamente o que a gente faz. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Irmão, Deus nos conhece por dentro, por fora, ao certo, ao avesso.
Deus, a Bíblia fala lá em Hebreus que todas as coisas estão nuas, patentes perante o Senhor, a quem nós haveremos de dar contas. Então, cuidado com aquilo que você pensa. Faça como Davi diz lá no Salmo 1, meu irmão. Tenha prazer na lei do Senhor, medite na lei do Senhor, na palavra de Deus de dia e de noite. Não faça como o povo de Israel naquele momento, naquele período da sua história, que só trazia malícia dentro do coração e pensamentos maus e se apartou do Senhor e abandonou a lei de Deus. Mas tenha prazer na palavra de Deus, medita nessa palavra de dia e de noite. Pô, mas o que é que eu vou pensar? A Bíblia fala também o que você deve pensar, as coisas que devem ocupar o seu pensamento. Quando Paulo escreve lá aos Filipenses, né? Lá no capítulo 4, versículo 8, tá? Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz, em o que pensar, tá certo? Em o que pensar. Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isto seja o que ocupe o vosso coração. Tá certo? Então é isso que deve, né, guardar no seu coração. Aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é de boa fama, virtudes, qualidades, louvores de adoração a Deus, a meditação da palavra de Deus. Aí, meu irmão, seremos como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que na estação própria dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizermos, seremos bem-sucedidos. Tá bom? Que a graça de Deus seja multiplicada abundantemente na vida de todos vocês, de todos nós, de toda a igreja do Cristo vivo, em nome do Senhor Jesus. Então, a partir de hoje, cuide bem dos seus pensamentos, tá? Daquilo que vem para o teu coração, né? Guarda o teu coração, guarda o teu íntimo, guarda a tua cabeça, guarda o teu interior, cuida dele, né? Porque do teu interior é que procede as fontes da vida. Do teu interior é que depende a sua vida depende do que você tem por dentro aí, entendeu? Então aquilo que nós temos dentro vai nos trazer, da parte de Deus, aquilo que nós justamente deveremos receber, quer seja o bem, quer seja o mal, tá certo? Então pense direitinho, guarda teu coração, faz como o Senhor falou a Jerusalém, purifica o teu coração, para que você seja salvo. Deus não quer te castigar, Deus não quer te punir, Deus não quer trazer o que é ruim sobre você, o mal sobre você, mas também não plante o mal, né? Deus não vai mudar. A Bíblia diz que o Senhor, não há mudança nenhuma nele, sequer nenhuma sombra de variação. Deus não muda, a Bíblia diz, e é por isso que nós não somos consumidos, nós não somos destruídos, porque ele não muda, ele não vai mudar. Mas não plante aquilo que é ruim para você. Não deixe o seu coração ser cheio do que é ruim jamais. Pelo contrário, purifica o teu coração da malícia. Elimina os pensamentos maus. Não hospede pensamentos maus. Manda para fora da tua cabeça. Limpa teu coração. Em nome do Senhor. Para que venha sobre você o bem. Medita na palavra de Deus. De dia e de noite. Procura colocar na sua cabeça aquilo que é bom, não aquilo que é mal. Eu tenho sempre dito, muitas vezes, já disse muitas vezes lá na igreja, lá no santuário, há pessoas, irmão, que só vê o mal, só vê o lado mal das coisas. Né? Vê problema onde não há problema. Uma coisa que é desse tamanho, a pessoa transforma num monstro. A pessoa transforma um micróbio num dinossauro. Né? Transforma num monstro. Tudo é problema, tudo é ruim, tudo... Meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano e Ele tem prazer em nos abençoar. Não tem nada que Deus não resolva. Não há problema que o Senhor não tenha solução. Ele é a solução para tudo nessa vida. Então não se deixe abater, vigie, guarde teu coração, limpa o teu coração para que você seja salvo, para que o mal não venha sobre você, para que as calamidades não venham sobre você como veio sobre o povo de Israel.
Deus dizendo: até quando você vai hospedar maus pensamentos? Limpa teu coração da malícia para que você seja salvo. Olha, eu vou trazer mal sobre você, eu vou trazer o fruto dos seus próprios pensamentos, porque você abandonou, rejeitou a minha palavra. Né? Mais adiante o Senhor diz o quê? Eu, Senhor, sondo os corações, provo os pensamentos para retribuir a cada um segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Deus é justo. Meus irmãos, em nome de Cristo, pensa naquilo que é bom, naquilo que é santo, naquilo que é justo, naquilo que é reto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é de boa fama. Na tua cabeça, virtudes de Deus. Na tua cabeça, aquilo que é bom. No teu coração, no teu íntimo, louvores a Deus. Pensa na palavra de Deus. Tem prazer, medita na palavra de dia e de noite, meu amado. Aí a tua vida vai ser uma bênção, aí você vai ser bênção mesmo. Aí você vai viver vida e vida em abundância. Você vai ter vida e vida em abundância. Você será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que na estação própria dá o seu fruto, as folhas não murcham e tudo quanto faz é bem sucedido. Meus amados, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque a sua vida depende dele. Tá bom? Que a graça do Senhor seja multiplicada de modo poderoso, soberano, grandioso na sua vida. Que a bondade de Deus esteja na sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o brilho do rosto dele sobre cada um de vocês e tenha misericórdia de cada um de vocês e dê a paz a cada um de vocês. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor de cada um de vocês para livrar vocês. Que o Senhor abençoe e guarde. Que o Senhor livre de todo mal. Que o Senhor dê força, ânimo, vigor, alegria. E que Deus dê a direção do Espírito Santo para você. Que o Espírito do Senhor fale ao teu coração. Que o Espírito de Deus fale à tua mente. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, no santo e poderoso nome de Jesus. Que o Senhor guarde a tua casa e a tua vida e traga salvação e graça sobre vocês. Queridos, que Deus, o nosso Senhor, estenda a sua mão de poder, segundo a sua palavra. Nós sabemos que tudo que está escrito há de se cumprir: epidemias, fomes, guerra, peste, terremoto, guerra, rumor de guerra, reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, escândalos, perseguições. Nós sabemos que tudo isso há de vir. Mas também a palavra do Senhor diz: orai pela paz da cidade em que vós habitais, para que na paz da cidade vós tenhais paz. E nós oramos agora e apresentamos ao nosso Senhor a nossa cidade do Salvador e toda a sua região metropolitana. Apresentamos ao nosso Deus todos os homens desta terra, desta nação, e a todas as autoridades, como o Senhor manda orar, para que a nossa vida seja quieta e sossegada. Que o nosso Deus misericordioso e poderoso venha sobre a nossa nação com poder e glória, com salvação e graça, com avivamento, abençoando o povo da nossa terra. E que a igreja do Senhor seja preservada, protegida, guardada e abençoada de modo poderoso pelo Senhor. Deus abençoe a todos vocês, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Que esta pandemia cesse, acabe logo, vá embora o mais rápido possível, em nome de Jesus. Que o Senhor faça eliminar isso mais rápido, em nome do Senhor, para que a nossa vida possa voltar ao normal, em nome de Jesus, e nós possamos nos reunir e viver livremente, em nome do Senhor, no temor do Senhor. Tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês agora e sempre. Amém. Tenha uma excelente noite, um restante de semana abençoado, debaixo do cuidado do Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. A graça e a paz sejam com todos, em nome de Jesus. Amém.